Pessoal, continuando então as obrigações de dar, artigos 233 a 246, questões de 6 a 10 na tela. Até a tradição, ou seja, até a entrega, pertence ao devedor a coisa, certo ou não? Certo. Até a entrega pertence ao devedor a coisa, exceto os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais não poderá exigir um aumento de preço. Então, eu tenho lá uma égua, por exemplo, uma vaca, até a tradição, até a entrega, não entreguei a mesma, ocorreu um aumento de preço. Aumento de preço. Aconteceu uma cria, nasceu uma aguinha ou uma vaquinha nova lá, uma cria. Essa cria vai com a vaca, acompanha a vaca, vai aumentar o preço? Não vai? Vai. Então, eu posso exigir um aumento de preço ou não? Posso, ok? Então, outro exemplo comum aí, o cara tem um lote lá e construiu algo em cima antes da entrega lá, não sei por que raios ele fez isso, mas agora teve um aumento de preço. Ou seja, até a tradição, então pertence ao credor a coisa e também pertence a ele os seus melhoramentos. Então, esse exceto também está errado. E acrescidos pelos quais não poderá exigir o seu aumento de preço. Então, está errado também. Então, questão incorreta. Vamos ver aqui o artigo 237, o que fala sobre isso. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais não poderá exigir aumento de preço, ou poderá? Poderá. Então ele pode exigir o aumento de preço e o seu credor não anuir, ou seja, ele não aceitar, poderá então o devedor resolver a obrigação. O que é resolver a obrigação? Desfazer o negócio. Ok? Próxima questão. Deteriorada a coisa, não sendo o nosso amigo culpado, então não sendo o devedor culpado, então deteriorou a coisa, não foi o culpado, então poderá o credor resolver a obrigação. O que é resolver a obrigação? É desfazer o negócio. Então deteriorou, não quero mais esse bem, então posso desfazer o negócio. Ou abater o preço, desconto, abater o valor do bem, do valor que ele perdeu. Ok? Então são essas duas condições. Então, deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, poderá resolver, ou seja, desfazer o negócio, sim, ou aceitar a coisa, abatendo então aí do seu preço o valor que perdeu. A questão está certíssima. Vamos ver o artigo 235. Artigo 235 vai falar deteriorada a coisa. E qual a situação? A condição: não sendo o devedor culpado. Tem duas opções para o credor. O credor vai o que? Vai resolver a obrigação. Então ele pode resolver. Primeira opção, resolve, ou seja, desfaz o negócio, ou aceitar a coisa abatido do seu preço. Abatido do seu preço, quem? O valor que perdeu.
Então, a questão está correta. Então, deteriorar não sendo devedor, poderá o credor resolver essa obrigação, aceitar a coisa, batido seu preço tal que perdeu. Correto. Oitavo. A obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios dela. Certo ou errado? Certo. Embora não mencionados. Ok? Salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Ou resultar do título, caso contrário, salvo, ou seja, exceto caso contrário resultar do título. Ou seja, está previsto no contrato. Certo? O que significa isso? Ou das circunstâncias do caso. Então, vamos dizer que eu vendi um carro, obrigação de dar a coisa certa, um carro abrange os acessórios desse carro. Então, eu tirei o step, embora não mencionado no contrato, esse carro ele precisa ir com um acessório. O acessório abrange. Então, a coisa certa abrange o acessório. Então a coisa certa, o carro abrange o acessório, que seria aí o step, embora não mencionado no contrato. A não ser que, caso contrário, eu escrevo no contrato: o meu carro vai sem o step. Ok? Então, a questão está correta. Então, questão correta. Questão 230, artigo 233 vai falar: a obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados. Qual é a ressalva? Eu posso não abranger se o contrário é resultado do título, ou seja, estiver previsto aí no contrato. Então, a regra geral obriga a dar a coisa certa também os seus acessórios, mesmo que não tenham sido mencionados. E a exceção, o contrato, o título ou o contexto que indica claramente que os acessórios não devem ser entregues, então eles não acompanham o principal, ou seja, quando eu trago a ressalva, certo? Então, a questão estava correta. Questão número 9. Nas obrigações de dar a coisa certa, o devedor se compromete a entregar ou restituir ao credor o objeto perfeitamente determinado. Então, coisa certa, o objeto ele é determinado. Sim ou não? Sim, perfeitamente determinado. Veículo tem uma cor azul, placa tal, chassi tal e tal e tal. Tá todo ele determinado e a ser considerado em sua individualidade. Ou seja, ele não é qualquer veículo azul, certo? Então foi considerado em sua individualidade, ou seja, ele é apenas um. Então é obrigação perfeitamente determinada. Aqui é só um esqueminha. Obrigação de dar a coisa certa, o devedor se compromete a entregar o objeto perfeitamente determinado a ser considerado em sua individualidade, ou seja, ele é único, exatamente determinado, não pode ser substituído, não admite equivalentes. Questão última da nossa bateria aí, questão 10. A obrigação de dar a coisa certa confere ao credor o direito real sobre o objeto. Então eu vou dar a coisa certa, a obrigação de dar a coisa certa confere ao credor o direito real ou direito pessoal? Direito pessoal, certo? O direito real ele só vai ter quando ele tiver em posse ou propriedade desse bem.
Então a questão está errada. Não confere direito real, mas direito pessoal. Então a obrigação, segundo aí a nossa autora, que é a Helena Diniz, vai dizer que a obrigação de dar por si só não confere tão somente ao credor mero direito pessoal e não real, visto que o credor só adquirirá o domínio pela tradição, pela entrega da coisa, pelo devedor. Beleza, meu povo? As 10 questões primeiras estão aí. Até a próxima.